Bom dia, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para esta manhã de reflexão. Para iniciarmos, então, as reflexões desta manhã, eu vou ler uma mensagem de Paz Todo Dia de Lorival Lopes, que nos diz o seguinte para o dia de hoje: Perdão. Mas será que a culpa é apenas da outra pessoa? Você precisa perdoar para ser feliz. Não é possível viver bem sem perdoar aos outros. Os ódios e os ressentimentos são venenos para qualquer um. Às vezes você avalia mal o outro e fica parecendo que a falha é só dele, que você é inteiramente inocente, e isso nem sempre é verdade. A cada ação corresponde uma reação. Pode ser que a reação negativa da outra pessoa tenha origem numa ação sua, mesmo que inconsciente. Não se sinta ofendido. Para quem ama, tudo o que lhe fazem já está perdoado. Então, queridos irmãos, após essa belíssima mensagem que nos traz o conselho para esse dia, elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai, todo amor e misericórdia, a fim de nos conectar com Ele, sentir a sua vibração e o seu amor que Ele dá a cada um de nós. Rogando a Ele a sua bênção, a sua proteção e o seu amparo para esses momentos que estamos vivendo. Que essa luz confortadora que vem do alto possa nos elevar acima dos acontecimentos. E que a paz generosa do Cristo se faça presente nos nossos sentimentos, pensamentos e ações. Obrigado, ó Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, tendo contato com o Teu Evangelho. Nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Nesta manhã de hoje, o Jorginho irá nos falar sobre a proposta de crescimento da oração do Pai Nosso. Bom dia a todos, que tenhamos uma manhã inspirada pelas luzes do nosso Mestre Jesus. Diante dessa possibilidade de alcançarmos os lares através da transmissão ao vivo, esclarecemos que esse se trata de um humilde estudo dentro das nossas condições para propor reflexões para o trabalho mais importante, que é o da transformação moral que cumpre a cada um de nós. Em se tratando de oração, iniciamos citando Humberto de Campos no seu livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, onde relata que Jesus, em uma de suas conversas com os apóstolos, define a prece como todo ato de relação entre o homem e Deus, todo esforço da criatura em se aproximar de Deus. Essa busca por Deus não significa a ausência dele junto de nós, mas sim que Deus não se impõe, permitindo que cada um aproxime-se dele pelo esforço que quiser dedicar ao próprio aperfeiçoamento, o desenvolvimento das virtudes e correção das imperfeições. Ser e fazer melhor faz com que nos aproximemos de Deus. Segundo a tradição espiritual, Jesus teria dito também: desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima de seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. É, segundo os espíritos da codificação, uma intuição que sempre guiou a raça humana. Nos termos da questão 650 de O Livro dos Espíritos, a adoração é o sentimento inato como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger.
Aí observamos o porquê da incredulidade, a falta de fé em Deus nos leva ao materialismo, ao excesso de cuidados com os bens materiais, ao acúmulo, ao egoísmo. Quem mais confia nos poderes humanos, na influência de cargos, no poder do dinheiro, curva-se e busca a proteção deles. Mas, segundo Jesus, ainda no livro Boa Nova, se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Aí nos perguntamos, nesses dias de aflição, de incertezas diante de um inimigo invisível a olho nu, microscópico, que é esse novo vírus, em quem temos confiado? O que precisa acontecer para dobrar os nossos joelhos diante do supremo poder de Deus? Nesses dias difíceis, temos buscado muito mais utilizar o álcool em gel do que a oração. E como devemos orar? Seria o Pai Nosso a fórmula correta? Segundo Kardec, o pensamento é tudo. Ore, pois, a forma nada vale, diz ele. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Nesse sentido, o próprio Pai Nosso é uma sugestão que, vinda do Mestre Jesus, aponta quais as ideias essenciais a serem abordadas, seja qual for a forma. O próprio Jesus afirma que, com relação à prece, a prece é recurso permanente de comunhão ininterrupta de nossas almas com Deus. Cada um, então, deve estabelecer o seu próprio caminho, erguendo em si mesmo o santuário, ou seja, aquele ambiente próprio a manter o contato com Deus, com nosso Pai. Assim, ensinam os Espíritos que a qualidade da prece é ser clara, simples e concisa. Não poderia ser diferente, sendo que os nossos sentimentos são ainda infantis, primários, são pouco desenvolvidos e não acompanham os voos do nosso intelecto. Por essa razão, seguindo as instruções dos Espíritos superiores, Kardec colocou no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo uma coletânea de preces como sugestão para fixar ideias importantes a serem abordadas na prece, colocando em primeiro lugar a oração dominical, por ser, são palavras dele, o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade, resumindo todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E é somente pela importância de expressarmos os sentimentos com clareza, compreendemos o que estamos orando, para que os sentimentos também acompanhem essas ideias. E é somente por esse fim de compreendermos o que estamos orando é que hoje nos atrevemos a analisar a prece oferecida pelo Senhor como sugestão de contato com Deus. Porque essa oração do Pai Nosso, também conhecida como oração dominical, que significa oração do Senhor, queremos expressar por ela o mais profundo respeito, devido ao amor que nutrimos pelo Mestre Jesus desde a infância, a confiança que temos nas suas santas palavras, que é reforçada pelo conhecimento que a doutrina espírita proporciona, nos ensinando que ele é o guia e modelo da humanidade, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos orientar, aproximando-nos do próprio Criador. Dessa maneira, respeitamos todos os sentimentos e formas de entendimento dessa oração referencial, que analisaremos com máxima reverência, confiando que, sendo a oração ideal, todas as interpretações que nos auxiliem a elaborar os nossos pensamentos venham a somar no nosso esforço humilde. Então, iniciando, Jesus nos diz, Pai Nosso. Muitas vezes ele se referiu a Deus, o Criador, o Poder Supremo, como um Pai, símbolo de proteção, de acolhimento, de sustentação. Além disso, a ideia de um Pai nos ensina a nossa origem divina e a nossa destinação. O aperfeiçoamento, a ampliação das virtudes, dos potenciais e mais, ao afirmar ser Deus o nosso Pai, ou seja, tanto de Jesus
quanto o nosso, revelou a nossa condição de irmãos, independentemente de raça, de religião, pois Jesus enviou seus discípulos a pregarem para toda a gente. Sendo o Evangelho aplicável em todas as épocas, em todos os lugares, sendo universal, ensinou também ser universal a fraternidade, a nossa condição de irmãos perante o Supremo Senhor. É um golpe no orgulho de raças e classes, no personalismo, mas para aqueles que buscam abraçar os princípios cristãos, dedicando seus esforços ao bem comum, ao progresso segundo as leis divinas, é um verdadeiro alento. Todo o bem realizado que beneficia alguém é a um irmão que auxiliamos, é a nossa própria casa que servimos. E prossegue Jesus, que estás nos céus. O céu é definitivamente algo que nos deixa deslumbrados, que sempre desafiou o entendimento humano. Com o avanço da ciência, o desvendar dos planetas e das galáxias, que deveria consolidar a ideia de que Deus é grande e sábio, por décadas tornou muitos intelectuais frios e indiferentes ao poder divino, a ponto de negar a existência de Deus. Alheio a isso, o céu continua a revelar a presença discreta desse poder imensurável, inteligente e amoroso, que sustenta a harmonia universal. Além disso, estando em plano mais elevado, mais amplo e se estendendo ao infinito, onde só vislumbramos o equilíbrio, a organização, uma superioridade indecifrável, embora muitos já tenhamos descoberto a respeito do universo, dá-nos a ideia verdadeira sobre a posição de Deus, de plano mais elevado, no firmamento, envolvendo a terra, oferecendo-nos o ar e as chuvas, os elementos vitais, e para onde se ergue a vida a cada nova manhã. Santificado seja o teu nome. Por santificar ou tornar sagrado, podemos entender aquilo pelo que guardamos especial respeito, a que nos dedicamos com mais de nós, pensando nos altares, nas oferendas que sempre marcaram a relação com os deuses na história. O nome, por sua vez, é aquilo que faz referência a, que aponta pelo que chama a si. Então o nome de Deus, mais do que um simples termo, Deus, Jeová, Alá, inteligência suprema, causa primária, o Criador, o Pai, o amor, a caridade, tudo que nos faça referência a Deus, que seja santificado por nós, louvado, exaltado, mas não simplesmente através de rituais, como temos feito por milênios. A Deus interessa o que sirva ao bem, e isso a seleção natural que vigora na natureza nos mostra, porque só permanece o que serve, o que é útil, né? Aquela frase do livro Gênesis do Antigo Testamento, e viu Deus que era bom. Tem utilidade aquilo que nos eleva o pensamento, que aguça o nosso entendimento, todo o trabalho que realizarmos em favor de alguém, também o que aprimore a vida material, mas que estimule os sentimentos de paz, de amor e de cooperação. Santificamos o nome de Deus quando realizamos nossas atividades diárias com a melhor das intenções, visando o bem comum, aplacando os nossos vícios e desenvolvendo habilidades com disciplina e constância. Segue a prece: venha a nós o vosso reino. No reino dos céus, ou reino de Deus, logicamente devem viger as leis divinas, leis do amor, lei de amor, lei de justiça, lei de caridade. Foi prometido por Jesus a todo o reino de Deus, a todo aquele que o seguisse, como esperança capaz de valer todo o sofrimento, por reservar a felicidade plena a quem o alcançasse. Pedindo a Deus que o seu reino se estenda até nós, com seus benefícios, precisamos entender que esse reino virá com todo o seu ordenamento também, suas leis, que por certo exige de nós os pensamentos, as ações alinhadas com as leis divinas. Imaginemos um rei justo e bom, com poder para fazer ser atendida a sua vontade sem qualquer resistência, e que, atendendo a todos os súditos nas suas necessidades, por algum motivo estranho, escolha
deixar de atender alguns, ou que permite que uns tenham tudo o de que necessitam, enquanto para outros falte o básico, ou ainda que exija de uns que trabalhem de sol a sol, enquanto de outros nada cobre, permitindo que desfrutem dos bens, dos benefícios do reino sem contrapartida. Pois bem, isso seria muito estranho, mas Deus sim é um Rei poderoso, justo e verdadeiramente bom, que conhece a situação de cada indivíduo sob suas determinações. Diferente de um rei material, Deus sabe a verdadeira natureza dos homens, a espiritual. Conhece as suas intenções e nada deixa faltar para do que os espíritos precisam, do alimento espiritual, os impulsos e condições para o progresso. Devemos entender que quando somos rebeldes, o estímulo tem que ser diferente, tem que ser adequado ao que nós somos, diferente do que é para quem é disciplinado. Então, Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, afirma que o sofrimento e o amor são mecanismos de educação. Quando um se afasta, o outro se aproxima. Permite Deus, assim, que uns experimentem situações materialmente confortáveis, que outros possam abusar da saúde, mas aplica a justiça ao lado da liberdade, para educar a cada um, dando conforme as suas obras. Ao anuir que venha a nós o reino de Deus, estamos submetendo a nossa liberdade, concedida pelo próprio Deus, às leis divinas, que temos que compreender, não são leis restritivas. Pelo contrário, são leis ampliativas que nos habilitam a fazer mais, a sentir mais e a ser mais. Saibamos que Deus é um Pai amoroso e justo, que é misericordioso com todos nós, mesmo os criminosos mais renitentes, mas que seja aplicada a sua lei, que prevê a concessão de certa liberdade para nós, mas não há poder existente que possa impedir que a sua vontade seja realizada. E aí que entramos no próximo trecho da prece. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando aceitamos que seja feita a vontade de Deus, nada muda com relação à realização de fato dessa vontade. Deus não está esperando nos convencer para realizar o que Ele quer, mas muda totalmente para nós, que abrimos o nosso entendimento para compreender o porquê passamos por certas dificuldades e desbloqueamos potenciais que, caso contrário, se recusam a desenvolver diante dos desafios aos quais se rebela. O aceitar, o concordar que seja feita a vontade de Deus é agir de acordo com ela, o que melhora o nosso desempenho, melhorando também a nossa situação. Segundo Humberto de Campos, Jesus, falando com o apóstolo João, esclarece a ele o seguinte: todo aquele que trabalha pelo bem, com suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e mais sábia do que a sua própria. Então não é questão de abrir mão de algo melhor. A parte difícil é realmente fazer o que nos compete. Tudo que compete a Deus está garantido da melhor forma. Receber o que a vida apresenta com resignação é aceitar o melhor para nós, é reconhecer a justiça e sabedoria de Deus. A nossa parte é agir enquanto pudermos fazer pelo bem, sem prejudicar a ninguém. Concordar com a vontade de Deus, portanto, não é deixar de trabalhar, não é aceitar sem reação o que vier, mas sim esforçar-se por compreender e agir conforme o direcionamento que Deus dá à sua vida. Deus nos dirige, mas nos solicita participação ativa nos acontecimentos. Claro que muitas vezes não será difícil, não será fácil, aliás, será doloroso, mesmo para nós espíritas que compreendemos que Deus está do nosso lado e que tudo tem razão para ser. A dor é a mesma para todos. Se a dor não tivesse finalidade, utilidade para o nosso melhoramento, ela não existiria.
Aí alguém poderá perguntar, então por que ser espírita? Né? Se esforçar tanto por entender, estudar tanto, abandonar maus hábitos, esforçar-se por fazer a caridade que muitas vezes nos exige sacrifícios. Mas é que o Espiritismo nos previne do desespero, dá-nos forças para ultrapassar os momentos críticos e seguir avançando, faz-nos entender que não estamos sozinhos, nem somos vítimas da morte. Há poucos dias minha família se despediu de uma pessoa muito querida e podemos dizer que não sentir dor não é uma opção. Mas a confiança de que a vida segue, do reencontro futuro em condições melhores, do amparo de Deus na hora difícil, fazem toda a diferença. Mas não torna fácil, nem torna mágico. Seja feita a tua vontade na terra como no céu, porque, conforme já falamos, os céus patenteiam harmonia, equilíbrio, grandeza, regularidade. As leis divinas são mais aplicadas pelos seres dos planos mais altos do que por nós. Isso é lógico, né? Contudo, a lei divina já se aplica no nosso planeta, faltando para a perfeita harmonia que nós, homens, paremos de a transgredir, gerando sofrimentos e que aceitemos o processo de desenvolvimento que pode ser doloroso. Então é importante desejarmos que a vontade do Pai seja feita aqui, na Terra, do mesmo modo que já é realizada nos céus. Isso significaria um avanço mais rápido e menos sofrimento. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão é símbolo de alimento do corpo, representando o sustento da vida. Ao pedir a Deus o pão para o dia, pedimos a quem tem poder sobre tudo, que permita que nos chegue, pelos meandros da vida, o que precisamos para que o corpo se mantenha saudável e com energia para o trabalho. Mas em respeito às leis divinas, é preciso que consideremos como pretendemos aplicar essa energia, essa saúde. Se pedimos nova oportunidade, por certo, é para tentar ser melhores, para nos superarmos. Considerando que somos espíritos em jornada evolutiva, ascensional, muitas vezes o que mais vai favorecer o nosso progresso, fazendo-nos mudar para melhor, é a doença e não a saúde. A saúde nos momentos em que estamos iludidos com os prazeres físicos é perigoso cúmplice dos equívocos. O dinheiro, assim como a saúde, são ferramentas abençoadas, mas que exigem aplicação útil, responsável, para não se converterem em caminhos de perdição. E aí podemos falar do pão espiritual. Quando pedimos o pão para o dia, também podemos nos referir aos elementos que nos sustentam espiritualmente, a fé, a coragem, a lucidez. Deus sempre considerará se a pedirmos a coragem, a resignação, o amparo e a inspiração de bons espíritos, mas é preciso silenciar os nossos desejos, o barulho mental que os interesses materiais provocam, para ouvirmos e sentirmos essa ajuda. O pão simboliza simplicidade. Pedimos através do pão que não nos falte o necessário. Quando referimos de cada dia, manifestamos que não desejamos acumular, confiando que Deus proverá se eu fizer a minha parte, se eu trabalhar com dedicação, se cuidar do que está sob a minha responsabilidade, mesmo que em certo dia eu tenha que repartir com um estranho o último pedaço de pão. E aí pão pode significar também a coragem, a paciência, o perdão, pães que muitas vezes nos faltam. Aliás, Jesus utilizou o símbolo do pão, que nos requer o plantio, o cultivo, a colheita e a fabricação do pão. Quer dizer que pedimos a Deus os recursos para fazer a nossa parte, para trabalharmos. Agradeçamos o pão, a experiência do dia, a dificuldade do dia, como também o dia de descanso, na certeza de que Deus provê o nosso sustento, beneficiando-nos pelas experiências vividas. E segue, perdoa-nos nossas dívidas ou ofensas, como também perdoamos nossos devedores ou ofensores. Pedir perdão a Deus é reconhecer e arrepender-se dos próprios erros, manifestar a vontade de repará-los e de mudar para melhor. É fazer surgir dentro de si esse propósito
e deixar que Ele interfira na direção dos pensamentos, das ações. Ao pedir a Deus o perdão, pedimos também a misericórdia para os erros cometidos em vidas passadas, dos quais não lembramos momentaneamente, mas que conhecemos por intuição, pelas nossas tendências. Pedimos o perdão através de uma nova chance que a reencarnação vem conceder, possibilitando-nos cobrir a multidão de pecados com o amor. Contudo, ensinou Jesus que ao pedir perdão ao Pai, devemos pedir que nos perdoe como também perdoamos nossos devedores, da mesma forma. É claro na doutrina cristã que fazemos-nos merecedores da misericórdia quando também perdoamos a quem nos ofende, a quem nos prejudica. O perdão não é ser conivente com o mal, é não nutrir o mal contra quem o praticou e lhe conceder a oportunidade de acertar, sem retirar a sua responsabilidade pelos danos provocados. Todos nós podemos admitir que somos necessitados da misericórdia divina, porque todos nós, em algum momento, perturbamos a obra divina, seja material ou espiritualmente. Cumpre-nos praticar a misericórdia, por nossa vez, para que a misericórdia, que é um atributo de Deus, encontre a sintonia em nós. E segue: não nos deixeis cair em tentação, ou não nos introduzas em tentação. É fato que, enquanto estivermos na experiência terrestre, as tentações estarão presentes. São reflexos do nosso desequilíbrio diante do que a vida nos apresenta como incentivo. Porém, o quanto iremos sofrer as tentações, o quanto uma situação que para uns pode ser uma tentação irresistível, terá algum efeito ou não sobre nós, isso vai depender do progresso que tivermos feito, do autodomínio, da consciência sobre as situações e a noção da minha responsabilidade, ou seja, que responderei pelo que eu fizer. O Livro dos Espíritos, na questão 719, ensina-nos: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Todo o excesso nos perturba física e espiritualmente. Por isso, os tradutores do Evangelho afirmam que a expressão utilizada por Jesus indica cair em tentação, tornar-se vítima dela. Dessa forma, resguardar-nos de tudo que nos rouba o equilíbrio é atitude inteligente e segura. Pedindo a Deus, sempre teremos forças e clareza para resistirmos às tentações. Porém, falta-nos vontade para superar essas tentações e, estimulados pelas vidas desregradas que vemos nos ídolos da atualidade e pelos espíritos ignorantes que sintonizam com os nossos pensamentos, os nossos desejos, acabamos nos entregando a essas tentações. O Chico Xavier dizia que a tentação é um cão enorme, feroz, do qual fugimos desesperadamente, mas loucos de vontade de que ele nos pegue. Mas livrai-nos do mal. O mal, da forma que enxergamos, como força que faria franca oposição a Deus, não existe. É uma ideia que causa, num primeiro momento, bastante estranheza, porque sabemos que existem muitas situações desagradáveis, tristes, pessoas que agem provocando sofrimentos, dores. Contudo, Deus é o poder supremo e não há nada que possa sugerir, de fato, que exista um poder de equivalente intensidade em sentido contrário. O que há na realidade é a liberdade de agir, concedida por Deus, o tão conhecido livre-arbítrio, que é em realidade manifestação de amor do Pai ao permitir que a nossa evolução aconteça conforme ocorrer a nossa colaboração espontânea. Há no planeta aproximadamente 7 bilhões de pessoas com livre-arbítrio e mais bilhões de espíritos desencarnados que retornam à vida física, reencarnando de tempos em tempos. Compatibilizar todas essas diferenças é a maior prova de competência administrativa que pode existir. Somos nós mesmos que provocamos dores e nos fazemos responsáveis por limpar a nossa sujeira, sofrendo por nossa vez.
Segundo nos ensinam os espíritos superiores, ninguém sofre por acaso. Mesmo diante de situações conturbadas como a que vivemos hoje, em meio a uma pandemia, quem estiver tomando os cuidados que as suas condições permitirem, não será cometido de mal nenhum que não tenha merecimento. É sempre uma opção o descuidar-se e atrair ou provocar um problema que não estava previsto. Mas a dor que vem tratar as nossas feridas espirituais precisa vir. Dores inúteis, se não as provocarmos, não virão. Está tudo sob o controle divino. Assim percebemos que o mal, de fato, não existe. Existem as nossas imperfeições, a nossa ignorância, e é desse mal que devemos pedir a Deus que nos livre, enquanto fazemos a nossa parte, esforçando-nos por aprender, por melhorar e por auxiliar a quantas pessoas pudermos. Ou seja, parar de fazer o mal, de errar voluntariamente. Esse é o nosso dever. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Alguns não oram essa parte final, né? Mas está lá no Evangelho de Mateus. Reconhecer a soberania de Deus sobre o universo não é só um ato de humildade, um louvor. É também uma forma de adquirir confiança, coragem, capaz de enfrentar a iniquidade, a opressão, as ameaças, as injustiças que os poderes humanos podem abater sobre nós. Os poderes do mundo podem ameaçar nossa segurança, declarar guerras, manipular as leis de forma a nos oprimir, e devemos respeito às autoridades. Dai a César o que é de César, disse Jesus. Mas, em última análise, o poder de fato é de Deus. Um microscópico vírus, um abalo sísmico, a reencarnação de um espírito superior também podem abalar as estruturas humanas, fazendo-nos rever conceitos e mudar o nosso modo de organizar a vida. Mas, antes de tudo, Deus permite que façamos por nós mesmos. É um soberano justo e bondoso que sabe como aplicar o seu poder sobre nós com misericórdia, mas sem perder os frutos necessários à manutenção da sua obra. A glória é sempre do Pai, e nem devemos querer mais do que poder nos aproximar desse Pai, pois dessa aproximação virá a nossa realização como seres desenvolvidos, purificados, cheios de virtudes, que como filhos do Senhor podem desfrutar do seu reino, ajudando na sua manutenção. E encaminhando-nos para o final, citamos que nos relata Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Jesus ensinou aos apóstolos que quem acompanha no mundo as leis da natureza, planta e colhe com abundância. A proposta de crescimento contida na oração dominical é justamente que sigamos as leis naturais, leis que, segundo a doutrina espírita nos ensina, são partes da lei divina, tão naturais quanto as leis morais, que estamos compreendendo aos poucos, verificando entre elas a justiça, o amor e a caridade, que devem ser o fundo de todas as nossas manifestações. Agindo de acordo, colheremos em abundância dos frutos do espírito bem cultivado que seremos. Dessa forma, diz-nos Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, o espírito é sempre o árbitro de seu próprio destino. Pode prolongar seus sofrimentos pela persistência no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Se a dor é agente de correção e de estímulo ao crescimento, basta que aceitemos a corrigenda e nos esforcemos por evoluir. Por isso, a proposta de crescimento trazida pela oração, ensinada por Jesus, é roteiro de elevação espiritual, é mapa seguro para a perfeição, ensinando-nos a reverência a Deus, a resignação e a disposição de agir conforme as suas leis. E para finalizar, desejando a todos uma ótima semana, de muita fé e esperança para atravessar a prova dessa pandemia com resignação e com o amparo de Deus, gostaríamos de compartilhar com os irmãos uma mensagem composta por Emmanuel, espelhando a oração dominical, que significa então a oração do Senhor, mas dirigida dos irmãos desencarnados do plano espiritual para nós, os encarnados da Terra. Mensagem chamada Oração Fraternal, que está no livro Correio Fraterno. Irmão nosso que estás na terra, glorificada seja a tua boa vontade em favor do infinito bem.
trabalha incessantemente pelo reino divino com a tua cooperação espontânea. Seja atendida a tua aspiração elevada, com o esquecimento de todos os caprichos inferiores, tanto no lar da carne quanto no templo do universo. O pão nosso de cada dia, que vem do celeste celeiro, usa com respeito e divide santamente. Desculpa nossas faltas para contigo, assim como o Eterno Pai tem perdoado nossas dívidas em comum. Não permitas que a tua existência se perca pela tentação dos maus pensamentos. Livra-te dos males que procedem do próprio coração, porque te pertence agora a gloriosa oportunidade de elevação para o reino do poder, da justiça, da paz, da glória e do amor para sempre. Um abraço a todos os irmãos. Fiquem com Deus. Neste momento, então, após essas reflexões que nos elevam, nos faz refletir sobre a nossa postura diante de tudo que vem acontecendo, busquemos manter-nos conectados com a espiritualidade maior, que neste momento nos abençoa com as suas energias salutares, nos preenchendo a nossa alma com amor, com bênçãos, com curas. Pai de infinito amor e misericórdia, obrigado pela vida. Obrigado por nos oportunizar todos os dias a desenvolvermos a paciência, a resignação, a ofertar aos nossos irmãos de caminhada o carinho, o amor, e que possamos, nesses dias de recolhimento, através da oração que nos cabe, colocarmos sempre o nosso melhor, os nossos melhores sentimentos em ação pelo mundo, pelo nosso planeta. Pai, mais uma vez lhe rogamos a sua bênção e a sua proteção, que sempre está carinhosamente nos pegando no colo e dizendo: filho, estou aqui. Mestre Jesus, obrigado. Obrigado pelo trabalho incansável que está fazendo para o nosso despertar. Que possamos cada um fazer a sua parte, colocando as nossas mãos para fazer o melhor pelo nosso planeta, por nós e por todos aqueles que nos acompanham. Mais uma vez, ó Pai, obrigado pelo dia que nos ilumina e por esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para servir como condutores, humildemente, do Teu Evangelho. Obrigado, ó Pai. Queridos irmãos, mais uma vez, obrigado pela atenção de todos e tenham todos um excelente domingo.